Eu te saúdo com a paz do Senhor. Está tudo bem com você, com a sua família? Esta é a lição número 7 da classe de adultos, as naturezas humana e divina de Jesus. Texto áureo. Dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Aos Romanos capítulo 9, versículo 5. Verdade prática, Jesus é o eterno e verdadeiro Deus, e ao mesmo tempo o verdadeiro homem. Vejamos aqui duas questões interessantes. Como é possível um ser, uma pessoa, ter duas naturezas? Uma natureza humana e uma natureza divina, de uma forma tão intrínseca que, apesar de ser intrínseca, elas não se confundem. Elas são separadas, apesar de serem incítricas. É interessante, né? Introdução. A presente lição é sobre o nestorianismo e monofisismo dos pensamentos considerados heréticos no Concílio de Calcedônia. Nós vamos falar aqui a respeito dessas duas questões, dessas duas heresias, e ver como nós podemos continuar crendo que, de fato, Jesus é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Jesus é 100% homem e 100% Deus. Também eu quero trazer uma curiosidade sobre o bairro de Istambul. Nós falamos, muitas pessoas, geralmente, quando se fala da Turquia, falam muito de Istambul, que Istambul realmente é uma cidade muito importante. Entretanto, Istambul não é a capital da Turquia, como algumas pessoas falam, inclusive em vídeos na internet, confirmam que Istambul é a capital da Turquia. Na verdade, a capital da Turquia é Ankara. O ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Descendência de Davi segundo a carne. Jesus foi concebido no ventre de Maria, uma virgem de Israel, pelo Espírito Santo. Aí está o elo humano, divino, as duas naturezas do Senhor Jesus. Eu quero trazer algo aqui para você intrigante, que possivelmente, segundo estudiosos, especialistas na área do povo judeu, sobre tradições, principalmente aqui em questões de tradição, provavelmente Maria estava com 13 anos de idade quando foi conceber a Cristo. E para nós é um choque de realidade com 13 anos, mas na cultura judaica isto é extremamente natural, assim como outros países. Tem, por exemplo, pessoas que casam com crianças de 7, 8, 9 anos, né? Então aqui para nós entendermos que realmente vemos que cada país tem a sua cultura. Então o que é errado num lugar pode não ser errado no outro. É claro que para nós, de forma geral, tem alguns casos, por exemplo, que são imorais. Por exemplo, uma criança se casar com 8, 9 anos, claro, em qualquer lugar seria uma questão imoral. Apesar que em muitos lugares, muitos países, Moçambique me parece que aceita esse casamento de pessoas, né, com 10 anos, por exemplo, com pessoas com 40 anos, por exemplo. Então veja que é uma questão de tradição e, claro, é uma questão que para nós é extremamente estranho, mas só para a gente aqui entender. Então veja que o Senhor Jesus tem as duas descendências aqui. Primeiro, a questão de que Jesus foi concebido no ventre de Maria. Se Jesus veio no ventre de Maria, Maria é uma mulher, portanto ele é humano, porque ele nasceu de uma mulher. Então só nasce de mulher quem é humano. Não tem uma outra criatura que possa nascer de uma mulher. Então, portanto, Jesus é humano aqui na tendência, ou melhor, na descendência de Davi. Então veja que Jesus, como nasceu de Maria, então ele é humano. Por outro lado, ele foi concebido pelo Espírito Santo. Portanto, como a Maria não teve relações íntimas com seu noivo José, e nem com ninguém, ela era virgem, e daí saiu Jesus, né? A Maria deu à luz a Cristo quando ela era virgem. Então veja que não há aqui conjunção carnal, não há pecado nisso. Então, como não há pecado, foi concebida pelo Espírito Santo, né, gerada pelo Espírito Santo, portanto Jesus é Deus. Então veja que aqui está a grande questão do cristianismo.
Jesus é ao mesmo tempo humano porque nasceu de uma virgem e ao mesmo tempo é Deus porque nasceu do Espírito Santo sem nenhum tipo de pecado. Aqui tem também a questão da genealogia, né, de Jesus, né, que está lá no capítulo 3 no livro de Lucas, e também está no Mateus capítulo 1, também fala ali sobre a questão da genealogia de Jesus. Caso você quiser dar uma olhada, um parecer, para você ver que na genealogia Davi lá pelas tantas aparecerá, porque Jesus de fato é da linhagem de Davi, né? Declarado Filho de Deus em poder. Essa expressão indica a divindade de Jesus, e isso é reforçado logo em seguida pelas palavras Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus, ele tem todo o poder lhe foi lhe dado nos céus e na terra. Portanto, aqui indica a divindade de Jesus, ou seja, somente Deus pode ser tão grande no céu e na terra. Ele é o Todo-Poderoso. Por quê? Porque ele tem essa questão do poder. Todo o poder lhe foi lhe dado no céu e na terra. Portanto, e aqui reforça a palavra Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, como ele é Senhor, ele é o nosso dono, né? Ele nos manda, ele é superior a nós. Portanto, aqui fica claro, né? Declarado Filho de Deus em poder. Por quê? Porque Jesus tem todo o poder, tem poder de expulsar demônios, curar enfermos, ressuscitar mortos e nos levar para os céus de glória, né? Jesus é bom, paga bem, é um sócio que só quer 10%, te leva para o céu de graça. É só ser fiel. O antigo hino cristológico. O texto está dizendo que, embora Jesus, sendo Deus, não usou as prerrogativas da divindade durante seu ministério terreno, e mesmo que fizesse uso delas, não consideraria isso uma usurpação. O texto, embora que diz que Jesus é sendo Deus, ele não usou as prerrogativas, ou seja, ele não usou o poder que ele possuía. Isso aqui é interessante nós separarmos, porque existem pontos pelos quais Jesus faz como na natureza humana. Por exemplo, Jesus ele trabalhava na carpintaria, né? Até a Bíblia Santana chegou a dizer, né, uma bobagem enorme, falando que Jesus fazia jogos de mesas e cadeiras num tempo muito mais rápido e por isso ele ficou rico e tinha casa na praia. Isso não é verdade. Jesus, ele morava na casa dos pais, né? Jesus não tinha casa própria. A casa de Jesus era a casa dos pais. Entretanto, tem aqui uma questão, por exemplo, se Jesus ele trabalhava, ele ajudava o seu pai na carpintaria, então ele não usava o poder dele. Por quê? Porque se ele usasse todo o seu poder ali, aí sim, né? Seria, na questão de carpintaria, ninguém conseguiria fazer um trabalho tão rápido quanto Jesus. Mas Jesus ele fazia de uma forma humana, como seus ensinamentos também ele falava de uma forma humana, como se ele fosse um pastor, por exemplo. Então, ou um pregador, ou um ensinador, ou um professor da escola bíblica dominical, né? Ele era mestre, né? O grande mestre, né? Então veja que aqui nem sempre o Senhor Jesus ele usava esse poderio. É claro que em alguns casos, claro, ele usava para operar os grandes milagres, mas aqui nós vemos que a nossa grande questão é sobre o hino cristológico. Aqui eu vou trazer aqui até pela parte musical, diretamente falando, que os nossos louvores eles precisam exaltar o nome de Jesus e não exaltar o homem, né? Como nós vemos tantas vezes por aí. Sinopse: o Senhor Jesus é declarado da descendência de Davi segundo a carne e filho de Deus em poder. As heresias contra o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Quem foi Nestório? Você de repente está querendo ter um filho aí, né? Dá um nome bonito, né, para colocar, já pensou só Jesus. Ele sugeriu receptora de Deus, ou Cristotocos, mãe de Cristo. Olha que situação, hein? Sim, Marta é mãe, ou melhor, sim, Maria é mãe de Jesus humano e não mãe de Deus, visto que Deus é eterno. Há algumas questões que eu vou falar um pouco mais para frente sobre essa questão da mariolatria, mas é importante nós vermos que este homem ele sugeriu algo que seria mais concebível, né? Que seria receptora de Deus, seria uma questão
mais apropriado. No entanto, as pessoas falavam que mãe de Deus, como é costume até hoje. Eu vou falar um pouco mais à frente sobre este negócio. Nestorianismo. Segundo o pensamento nestoriano, as duas naturezas de Cristo, a humana e a divina, eram duas pessoas. Essa foi a acusação contra ele. Veja que é uma questão aqui bem estranha, que o pensamento dele era que as naturezas de Cristo, a humana e a divina, eram duas pessoas. Ou seja, era como se Jesus fosse dois, né? Tinha Jesus Jesus homem, e tinha o Jesus divino. Eram duas pessoas distintas, eram separadas, o que não é o ensinamento bíblico. O ensinamento nosso bíblico é que Jesus ele tinha as duas naturezas e não que ele eram duas pessoas, né? Monofisismo. Essa doutrina afirma que as duas naturezas de Cristo são fundidas em uma só natureza amalgamada. O sentido de amalgamar, não o de unir. Não se trata de união, mas mistura, fusão. Assim seria uma só natureza híbrida, nem totalmente Deus, nem totalmente homem. Essa doutrina foi condenada no Concílio de Calcedônia, em 451. Aqui é uma questão bem estranha. Nesse sentido, diz que Jesus seriam duas pessoas, né? Jesus teria a natureza humana num Jesus e a natureza divina em outro Jesus, né? Aqui já é um pouco diferente. Aqui nessa questão, era como se Jesus fosse híbrido. Ele não teria, ou teria, né? As coisas se confundiriam. Ele teria as duas naturezas, entretanto, ela seria nem Deus, nem totalmente humano. E aqui tem uma questão muito interessante para dar uma ilustração muito perfeita, que é o homem, o bronze é uma liga de cobre e estanho, de modo que nem é cobre e nem é estanho, assim como é a ideia que falavam de Jesus. Jesus nem era divino e nem era humano, ele seria uma terceira situação, ela seria uma mistura. Veja que até que ponto que as questões que as pessoas criam, né, sobre a identidade de Jesus Cristo. O Concílio de Calcedônia. Essa formulação teológica fala das duas naturezas de Cristo em uma só pessoa. As propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa e subsistência, não dividido ou separado em duas pessoas, mas um só e mesmo Filho unigênito, Deus Verbo, Jesus Cristo, Senhor. Essa é uma interpretação precisa das Escrituras, que é o concílio lá de Calcedônia. Veja que tem situações, tem questões que nós observamos que nesse sentido eles deixaram as coisas que mais claras, ou seja, a subsistência de Jesus, a sua substância, né, a sua essência, não é, nesse caso, dividida ou separada. Ela era o que? Era uma mesma essência e outra essência numa mesma pessoa, e ambas são completamente identificáveis. A pessoa consegue identificar Jesus como homem e Jesus também como Deus. Então isso sim é uma questão, uma interpretação precisa das Sagradas Escrituras. Sinopse: o nestorianismo e o menofisismo são duas heresias contrárias ao ensinamento bíblico da dupla natureza de Jesus. O perigo dessas heresias na atualidade, os monofisistas. Quando a doutrina monofisista foi rejeitada juntamente com o nestorianismo, houve reação. Jacob Baradeus, um monge sírio, liderou o grupo monofisista e preservou a tradição sírio-monofisista, conhecida como tradição jacobita. Algumas questões que nós vamos observar de religiões. O mundo tem cerca de 80 mil religiões e dessas 33 mil se dizem cristãs. Só no Brasil existem 2.240 religiões e seitas. Então traz muitas confusões, muitas complicações.
São situações, são religiões tão complexas e seitas tão complexas que nem mesmo as pessoas dessas religiões do mais alto nível conseguem explicar com clareza o que realmente elas são. E isto traz para nós algumas confusões pelas quais nós vemos que os monofisistas tendem a ter essa questão de que Jesus não é nem humano e nem divino, ele é uma terceira via. Então, para uns, Jesus seria um médium, né, como é o caso do Espiritismo, né? Eles não aceitam Jesus nem como homem e nem necessariamente como Deus. Eles acham que Jesus foi um grande médium, foi um grande ser de luz, entre outras coisas. Mas, de forma direta, eles não falam diretamente que Jesus é Deus e que Jesus é homem, entre tantas e outras religiões também que creem nessa circunstância. O kenoticismo, do verbo grego significa esvaziar, a doutrina kenótica afirma que Jesus, enquanto esteve na Terra, esvaziou a si mesmo dos atributos divinos. São duas linhas principais. O verbo possuía os atributos divinos, mas escolheu não os usar, e as prerrogativas da deidade foram usadas, mas na submissão do Pai e na direção do Espírito Santo. Nós vemos que somente o Senhor é digno de receber a adoração. Nós vemos, por exemplo, que ele perdoa pecados, ele recebe adoração, ele repreendeu a fúria do mar, e somente Deus tem esse tipo de poder. Então, muitas vezes, as pessoas querem separar a parte divina de Jesus, e às vezes a humana também, mas principalmente a divina, como se Jesus não fosse divino. Sim, Jesus era divino, Jesus é Deus. E por quê? Porque ele perdoa pecado, ele tem todo o poder, ele recebe a adoração. E outra coisa, ele representa, ele acalma a fúria do mar. Quem é que pode acalmar a fúria de um mar? Somente o Senhor. Ninguém tem o poder de fazer isso, de maneira nenhuma, a não ser que Cristo esteja no comando, a não ser que seja algo que vindo da parte de Deus. Então, muitas vezes as pessoas não querem aceitar isso de forma nenhuma. Diz que isso é uma falácia, que isso é uma conversa, que isso é uma história que a Bíblia conta, que a Bíblia não deve ser levada a sério, entre outras coisas. Mas nós sabemos que, de fato, as pessoas querem separar essa parte divina de Jesus, mas na verdade nós sabemos que Jesus, de fato, ele é Deus. Mariolatria. O catolicismo romano adotou o termo mãe de Deus, de Cirilo, ou seja, um pensamento antibíblico que se desenvolveu numa teologia e permanece até hoje por conta da sua popularidade. O que é a Mariolatria? A Mariolatria é adoração a Maria, que geralmente é feito de modo geral pelos católicos. Não lembro se tem outra religião também que venera Maria. Mas então deve ser exclusivamente do catolicismo. Então o catolicismo ele tem essa questão da Mariolatria, que é a adoração a Maria. Eles falam, endeusam Maria, que Maria está no céu, que Maria é isso, que Maria é aquilo. Mas a grande questão de Maria é quando eles falam que Maria é a mãe de Deus. Então vamos pensar um pouco, e nem precisa pensar muito, né, para resolver essa questão. Quem é Deus? Deus é o Criador de todas as coisas. É verdade que Jesus também é Deus, mas aqui há de se separar uma questão. Como é possível Maria dar luz a Deus, se Deus é o Criador de todas as coisas? Ele é o Criador e não a criatura. Como pode ela ser mãe de alguém que veio antes dela? Então aqui já tem uma questão teológica completamente equivocada dos católicos, em afirmar que Maria é mãe de Deus. Isso é impossível. Deus não tem mãe e nem pai. Ele é o Todo-Poderoso, ele é o Criador de todas as coisas. Então isso é importante deixar claro. Sobre a questão de Jesus, aí eu concordo. Nós concordaremos que Maria, de fato, é mãe de Jesus. Aí, ok, de fato, isso é bíblico. Jesus, de fato, nasceu de Maria.
Mas é errado os católicos dizerem que Maria é mãe de Deus. É melhor e mais correto e perfeito, e biblicamente falando, que Maria é mãe de Jesus. Sinopse: as heresias a respeito da dupla natureza de Jesus trazem implicações para a conservação da nossa fé em Cristo e sua perfeita revelação. Conclusão: a melhor maneira de se proteger dessas e de outras heresias é conhecer bem no que acreditamos, os ensinos oficiais de nossa igreja e seus respectivos fundamentos bíblicos. Aqui é importante, né? Não é só o que nós aprendemos na igreja. Precisa ver se aquele ensinamento da igreja é de fato bíblico, porque muitas vezes nós estamos na nossa igreja, existe um ensinamento que é um ensinamento que não é bíblico. Então nós devemos verificar se realmente aquele ensinamento ele é bíblico. Isso serve como nosso referencial quando nos deparamos com doutrinas inadequadas. Nós vivemos hoje num mundo moderno, tecnológico e tudo mais, e não estou aqui para falar contra a ciência ou contra a questão da modernidade, sou a favor até. Entretanto, devido às grandes tecnologias hoje, redes sociais, por exemplo, entre outras coisas, as pessoas hoje estão apresentando o evangelho que muitas vezes aparece alguma questão que nós nunca vimos. Aí eu quero te perguntar, como pode hoje um homem ou uma mulher trazer hoje um ensinamento que nunca foi ensinado na questão bíblica? Como isso pode ser bíblico? Nós devemos pensar e parar e analisar. Não é possível que tantos teólogos, tantos profetas vieram antes e nunca falaram sobre isso. Será que isso é realmente bíblico? Então é importante que nós venhamos observar aquilo que nós estamos aprendendo. Eu já tive algum ensinamento, inclusive na minha igreja, na Escola Bíblica Dominical, há cerca de 22 anos. 22 anos. Aconteceu um caso na minha igreja, não falei, eu optei por não falar. Mas um irmão estava trazendo um ensinamento completamente fora do padrão. Completamente fora. E todas as pessoas da classe receberam aquela palavra. E eu observei e falei, bom, como eu cheguei aqui agora, eu não vou falar, né? Eu tinha acabado de sair de uma classe para outra. Então eu falei, eu vou ver como é que vai desenvolver esse negócio. E no desenvolver das coisas, eu fui vendo que realmente, de vez em quando, ele trazia uma questão que não era bíblica. Hoje, inclusive, ele está numa igreja que não é uma igreja evangélica, também não é uma igreja católica, uma igreja completamente assim, sem uma identidade própria, né? Para se ter uma ideia de como ele está completamente perdido em seus pensamentos. Então, de fato, quando ele falava na classe, ele era professor, ele realmente estava falando algo pela qual ele não sabia o que estava dizendo. Então, é muito importante que nós venhamos realmente... Teve uma questão, eu estava na classe de jovens, aconteceu uma questão muito interessante e importante que nós devemos observar, que eu não lembro a revista que era, eu não consigo lembrar, faz aí uns 25 anos quase. Um irmão trouxe uma palavra, na verdade não foi nem um irmão, foi curiosamente a revista da Escola Dominical. Ela trazia um erro teológico gritante, horrendo, e ninguém percebeu, mas teve um amigo meu, que é da Paraíba, que ele olhou e observou, não, isso aqui está errado. E o que era o termo? Aqui eu vou falar aqui em rápidas palavras, porque eu não vou lembrar do texto, do que era, mas o resumo era o seguinte: imagina que você está indo para a igreja e o Senhor te prometeu que naquele dia você será batizado com o Espírito Santo. E no meio do caminho você encontra uma pessoa que está necessitada, esperando um socorro, está para morrer. Se ninguém socorrer ela, aquela pessoa morrerá. Qual era o ensinamento da revista? Nós deveríamos ignorar aquela pessoa que está passando aquele sufoco e ir para a igreja para receber o batismo com o Espírito Santo. Isso não é bíblico. Por que não é bíblico? Porque o amor é a questão base do Evangelho. Se nós estamos deixando uma pessoa para morrer, nós estamos tendo uma omissão de socorro. Inclusive é crime, né? Omissão de socorro é crime. Então, como é que pode Deus pactuar de um crime para te dar uma promessa do batismo com o Espírito Santo? Isso não é bíblico. Não é bíblico. Então, o que nós temos que fazer nesse sentido? Eu lembro, a Bíblia fala o quê? Que o Senhor tem mais prazer na misericórdia
Não é assim? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos nos compadecer dessa pessoa que está passando aquele sufoco e socorrer aquela pessoa. Por quê? Porque se for da vontade do Senhor, ele batiza hoje ou batiza amanhã. Mas o importante é que aquela pessoa ali não morrerá. É isso que é o importante. Então, nós devemos ver, observar, e algumas vezes, né, nós sabemos que a CPAD é uma editora idônea, uma editora extremamente responsável, com seus 85 anos de tradição, muitos anos, inclusive na questão bíblica, das lições bíblicas. Entretanto, de vez em quando, aparece uma questão errada. Eu lembro que quando eu dei aula agora na última classe, me parece que foi no primeiro trimestre, ou foi no segundo trimestre que eu comecei a trabalhar com jovens, né? Isso foi em 2021, 2022. Aconteceu uma questão que não é nem a questão bíblica, isso aqui é mais uma questão histórica. A revista comentava que Oswaldo Aranha deu o voto de Minerva para Israel se tornar nação. Isso não é verdade. E isso é muito difundido nas Assembleias de Deus, mas isso não é verdade. Por que não é verdade? Porque na Organização das Nações Unidas, lá em 1948, nessa votação que para Israel ser ou não ser nação, foram 33 votos a favor, 13 contras, 10 abstenções e uma ausência. Portanto, não precisaria de um voto de Minerva. O voto de Minerva só é dado em caso de empate. Por exemplo, se ficasse 33-33, aí sim Oswaldo Aranha daria o voto de Minerva, que é o voto de desempate. E geralmente é curioso, inclusive, esse voto de Minerva, porque geralmente quando há uma questão do voto de Minerva, esse voto de Minerva vai sempre a favor do réu. Vai sempre a favor do réu. Por quê? Porque se uma pessoa está sendo julgada por um crime e a questão ali terminou empatada, significa dizer que a metade está a favor e a metade está contra. Então existe uma grande dúvida se aquela pessoa cometeu ou não aquele crime. Então a justiça entende que é melhor soltar ele, ainda que ele seja culpado, do que manter ele preso, ele sendo inocente. Então o voto de Minerva vai sempre ficar do lado do réu. Então nesse caso, realmente, Israel se tornaria nação com o voto de Minerva de Oswaldo Aranha. O que Oswaldo Aranha fez, na verdade, foi articulação para trazer aqueles países que estavam indecisos para votar a favor de Israel. E isso foi tão importante, esse trabalho de Oswaldo Aranha, que lá em Israel tem praça com o nome de Oswaldo Aranha, tem nome de rua com o nome de Oswaldo Aranha e até museu com o nome de Oswaldo Aranha. Por quê? Porque eles observaram que realmente Oswaldo Aranha, o brasileiro, teve muita importância na questão diplomática para que Israel se tornasse nação. E é por essa questão de Oswaldo Aranha abrir a Assembleia Geral da ONU em 1948, que todas as vezes que há uma Assembleia Geral da ONU, a primeira pessoa a falar é quem? O presidente da República do Brasil. O Brasil é sempre o primeiro país a falar. E isso torna, por exemplo, a Dilma Rousseff, ela falou numa dessas reuniões, foi ela que abriu porque ela era presidente do Brasil. Portanto, ela passou a ser a primeira mulher a abrir uma Assembleia Geral da ONU. Isso tudo por conta de quê? Oswaldo de Souza Aranha. Então é importante nós observarmos os ensinamentos que são dados na igreja. É verdade que eu creio que a grande massa esmagadora dos ensinamentos errados que aparecem na igreja não são de pessoas de má índole, são pessoas que realmente aprenderam errado. Então acaba passando aquilo de forma errada sem saber que aquilo está errado. Então, que nós venhamos mais uma vez compreender essas coisas e trazer à luz o conhecimento daquilo que realmente é verdadeiro, como as naturezas humana e divina de Jesus. Sim, Jesus tem as duas naturezas, ele é 100% homem e 100% Deus. E que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!